Afonia total revertida. Jovem fala alto após milagre na CCB. Um testemunho que abalou a congregação. O silêncio que doía, os últimos dias antes do milagre. O sol daquela manhã de sábado queimava forte sobre o bairro humilde de Vila Nova, na periferia de São Paulo. As ruas de terra batida refletiam o calor, e o cheiro de café recém-coado se misturava ao som das panelas sendo lavadas nas casas vizinhas. Dentro de um pequeno quarto, com paredes descascadas e um crucifixo pendurado sobre a cama de solteiro, Josué Silva, 19 anos, olhava fixamente para o teto, os olhos úmidos não por lágrimas, mas pela frustração que já não tinha mais força para derramar. Há 3 anos e 7 meses, desde aquele fatídico dia em que acordou sem voz, Josué vivia aprisionado em um silêncio forçado. Os médicos haviam diagnosticado uma paralisia nas cordas vocais sem causa aparente, nenhum tumor, nenhuma infecção, nenhum trauma físico. É psicológico, disseram alguns. Deus está te provando, murmuraram outros. Mas Josué sabia que não era apenas uma prova. Era uma prisão. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de mãos calejadas pelo trabalho na roça e pela fé inabalável na Congregação Cristã no Brasil, CCB, entrava no quarto com uma bandeja de pão com manteiga e um copo de leite. Ela não precisava falar para que Josué entendesse o carinho naquele gesto. Colocou a bandeja sobre a mesinha de cabeceira e, com um suspiro, sentou-se na beira da cama. Filho, hoje tem culto às 3 da tarde. O irmão Paulo vai pregar. Você vem? Josué balançou a cabeça em sinal de não, como fazia sempre. O que adiantava ir? Ele não podia cantar os hinos, não podia responder amém, não podia nem mesmo clamar por ajuda. Na CCB, onde a voz era tão importante nos cânticos, nas orações, nos testemunhos, ele se sentia invisível. Dona Maria pegou sua mão, os dedos grossos apertando os dele com força. Josué, meu filho, Deus não esqueceu de você. Ele ouve até o silêncio do coração. Vamos juntos. Só hoje. Por mim. Ele olhou para ela e algo naqueles olhos cansados, mas cheios de uma esperança que ele já não tinha, o fez ceder. Assentiu lentamente. O caminho até o templo, entre dúvidas e oração. O trajeto até o templo da CCB era conhecido, 20 minutos a pé, passando pela padaria do seu Antônio, pela banca de jornal do Moisés e pela casa da tia Rosa, que sempre acenava da varanda. Mas aquele dia, cada passo parecia mais pesado. Josué usava uma camisa social branca, engomada por sua mãe, e uma gravata azul que pertenceu a seu pai, falecido há 5 anos. O nó na garganta, aquele que nunca saía, apertava ainda mais. Dentro do templo, o cheiro de madeira envernizada e Bíblia nova o recebeu. Os bancos de madeira, alinhados com precisão, já estavam quase lotados. Irmãos e irmãs conversavam em voz baixa, alguns folheando o inário, cânticos de louvor, outros ajustando os chapéus das crianças. Josué sentou-se no fundo, ao lado da mãe, onde poderia desaparecer se quisesse. O culto começou com o hino 18, Glória a Deus nas alturas. As vozes uníssonas encheram o salão, e Josué fechou os olhos, sentindo a vibração dos pés no chão de madeira. Ele lembrava como era cantar, como sua voz, antes grave e firme, se juntava aos outros na adoração. Agora seus lábios se moviam em silêncio, as palavras presas em algum lugar entre a alma e a garganta. O irmão Paulo, um homem alto, de cabelos grisalhos e voz serena, subiu ao púlpito. Seu sermão era sobre Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Eze 37, 5. Josué sentiu um arrepio. Aqueles versos falavam diretamente à sua alma. Será que Deus poderia fazer o mesmo por ele? Mas logo a dúvida voltou. Já oraram tanto por mim. Já jejuaram. Já ungiram. Nada adiantou. O momento da oração, quando o desespero encontrou a fé. Após o sermão, veio o momento das orações individuais. Os irmãos se ajoelharam nos bancos, e o irmão Paulo convidou aqueles que tinham necessidades especiais a se apresentarem na frente. Dona Maria cutucou Josué com o cotovelo. Vai, filho. Hoje é o dia. Ele hesitou. Já tinha feito isso antes. Já tinha sentido mãos sobre sua cabeça, já tinha ouvido em nome de Jesus inúmeras vezes. Mas algo, talvez a teimosia de uma mãe, talvez um restinho de fé, o fez levantar. Caminhou até a frente, os olhos baixos, as mãos trêmulas. O irmão Paulo o recebeu com um sorriso encorajador. Irmão Josué, qual é o seu pedido? Ele apontou para a garganta, como sempre fazia. O irmão Paulo assentiu compreensivo. Vamos orar pela sua voz, irmão. Deus é poderoso para restaurar. Os diáconos se aproximaram. Mãos foram colocadas sobre sua cabeça. Ele fechou os olhos, e pela primeira vez em anos, permitiu-se esperar.
Pai Celestial, nós te pedimos, em nome de Jesus, que restaures as cordas vocais do irmão Josué. Que o milagre que só tu pode fazer se manifeste aqui e agora para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Josué sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se algo dentro dele estremecesse. Mas nada aconteceu. Mais uma vez. Ele abriu os olhos, pronto para recuar, quando o irmão Paulo o segurou pelo ombro. Espere, irmão. Deus não está limitado pelo nosso tempo. Vamos orar mais uma vez. E eles oraram novamente. Dessa vez com mais intensidade. Dessa vez com lágrimas. O grito que quebrou o silêncio. De repente, enquanto as mãos ainda estavam sobre sua cabeça, Josué sentiu algo estalar em sua garganta. Não doeu. Foi como se uma porta trancada há anos fosse arrombada. Um ar quente subiu por seu peito, e antes que pudesse entender, um som rouco, mas audível, escapou de seus lábios. Glória a Deus. O templo parou. Os irmãos que estavam ajoelhados levantaram a cabeça. Dona Maria levou as mãos ao rosto, os olhos arregalados. O irmão Paulo recuou um passo, os olhos brilhando. Louvado seja Deus. O irmão Josué está falando. Josué tossiu, como se seu corpo estivesse se ajustando à nova realidade. Então, com uma voz áspera, mas clara, repetiu: Glória a Deus. Ele me deu minha voz de volta. O templo explodiu em louvor. Aleluia! Glória a Jesus! É um milagre. Irmãos se abraçavam, irmãs choravam, crianças pulavam. Dona Maria correu até o filho e o abraçou com força, balbuciando entre lágrimas. Meu filho, Deus ouviu nossas orações. Josué, atordoado, só conseguia repetir: Eu estou falando. O testemunho que abalou a congregação. Na semana seguinte, o templo lotou como nunca. A notícia do milagre tinha se espalhado não só entre os membros da CCB, mas por todo o bairro. Até os descrentes vieram ver o jovem que recuperou a voz. Josué, agora com a voz cada vez mais firme, foi convidado a dar seu testemunho. Subiu ao púlpito com as pernas trêmulas, mas o coração cheio do Espírito. Irmãos, eu vivi 3 anos e 7 meses sem voz. 3 anos em que eu não podia cantar os hinos, não podia dizer, eu te amo, para minha mãe, não podia clamar a Deus em voz alta. Mas Deus nunca me abandonou. Mesmo no silêncio, Ele ouvia meu coração. E hoje, Ele me deu não só a voz de volta, mas uma missão: contar a todos que Deus ainda faz milagres. O templo arrebentou em aplausos e glórias. Muitos choravam. Alguns que estavam com problemas de saúde, se levantaram pedindo oração, inspirados pela fé daquele jovem. O irmão presidente da região, que havia viajado especialmente para ouvir o testemunho, abordou Josué após o culto. Irmão, Deus tem um propósito para você. Sua voz não foi restaurada apenas para você, mas para glorificar seu nome. Você já pensou em servir na obra do Senhor? Josué sentiu um chamado. Não era apenas sobre falar. Era sobre usar aquela voz para levar outros a Cristo. A vida após o milagre, entre bênçãos e provações. Nos meses seguintes, a vida de Josué transformou-se completamente. Sua mãe, que antes trabalhava como diarista, recebeu uma oferta para abrir uma pequena mercearia com a ajuda de irmãos da congregação. Josué começou a participar do coral da CCB, sua voz grave e emocionada comovendo a todos nos cultos. Jovens do bairro que antes zombavam de sua fonia, agora o procuravam para ouvir sua história. Mas nem tudo foram rosas. Alguns invejosos dentro da própria congregação começaram a murmurar: por que ele não eu? Será que isso foi mesmo um milagre ou só histeria? E havia também as tentações. Uma antiga amiga de escola, Larissa, que nunca havia aceitado sua fé, o procurou certo dia. Josué, agora que você fala, por que não vem comigo numa festa? Você não precisa mais se esconder na igreja. Ele sentiu a luta. A carne queria liberdade, mas o espírito clamava por Deus. Naquela noite, ajoelhado em seu quarto, orou: Senhor, não me deixe cair. Minha voz é tua. Minha vida é tua. O batismo nas águas, um compromisso eterno. 6 meses após o milagre, Josué tomou uma decisão: seria batizado nas águas. O dia foi marcado por emoção. O templo estava repleto, e até mesmo alguns não crentes vieram assistir. O irmão Paulo, que havia orado por sua cura, foi quem o batizou. Josué, você está sendo sepultado para o mundo e ressuscitado para Cristo. Sua voz, que foi restaurada, agora pertence a Ele. Quando Josué emergiu das águas, o templo explodiu em glórias. Sua mãe, aos prantos, gritava: Meu filho está salvo! Meu filho está salvo! Naquela noite em casa, Josué escreveu em seu diário, um hábito que havia adquirido nos anos de silêncio: Hoje não só minha voz foi lavada, mas minha alma também.
Não importa o que vier pela frente, perseguição, dúvidas, tentações, eu escolho seguir a Cristo, porque Ele me deu não só a voz, mas a vida eterna. 1 ano depois, o jovem que se tornou instrumento de Deus. 1 ano após o milagre, Josué já não era mais apenas o jovem que recuperou a voz. Ele se tornará um líder entre os jovens da CCB, organizando grupos de estudo bíblico e noites de oração. Certa vez, durante uma visita a um hospital, ele conheceu Miguel, um menino de 12 anos que havia perdido a fala após um acidente. Eu também fui assim, Josué disse, ajoelhando-se ao lado da cama. Mas Deus me curou. E Ele pode curar você também. Ele orou por Miguel, e embora a cura não tenha sido imediata, o menino sorriu pela primeira vez em meses. Vou esperar em Deus, ele sussurrou, ainda com dificuldade. Josué entendeu que nem todos os milagres acontecem no mesmo tempo, mas a fé era o que mantinha todos firmes. A lição do silêncio e da voz. Hoje, quando perguntam a Josué qual foi a maior lição que aprendeu com sua afonia, ele responde: aprendi que Deus fala até no silêncio. Quando eu não podia clamar, Ele ouvia meu coração. Quando eu não podia cantar, Ele cantava por mim. E quando Ele decidiu me dar a voz de volta, não foi para meu próprio benefício, mas para que muitos ouvissem sua mensagem. E assim Josué Silva, o jovem que foi curado de uma afonia total na CCB, continua sua jornada, não como um milagrado, mas como um servo. Porque no final, o maior milagre não foi recuperar a voz, mas usar essa voz para glorificar aquele que a deu. Glória a Deus! Pessoa feliz levantando as duas mãos fogo.